Olá, amados irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, dia 15 de novembro, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento, para assim partilharmos a palavra de Deus. Refletindo hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, o qual estamos meditando, nos traz a parábola dos 2 filhos. Jesus conta que um pai pede a seus filhos para trabalhar na vinha. O primeiro responde: Não quero, mas depois se arrepende e vai. O segundo diz: Sim, Senhor, mas não vai. E Jesus pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do pai? Meus irmãos, queridas irmãs, a resposta é clara: o primeiro. Com essa parábola simples e direta, Jesus toca no coração da nossa fé e, sobretudo, toca na nossa vida cristã. Perceba que o primeiro filho começa errando. Sua resposta é dura, quase rebelde. Mas ele reflete, ele arrepende-se e muda de atitude. Já o segundo parece obediente, parece educado, correto nas palavras, mas sua obediência não se concretiza em ação. Jesus nos ensina que não são as palavras bonitas que agradam a Deus, mas a obediência vivida. Meus irmãos, queridas irmãs, Deus não quer apenas promessa, Ele quer corações disponíveis, Ele quer atitudes concretas. Quantas vezes dizemos sim a Deus só com os lábios? Na missa, nas orações, nos compromissos da igreja, mas no dia a dia não assumimos a missão, não perdoamos, não servimos, não nos comprometemos com a justiça e a caridade. Jesus aplica a parábola aos publicanos e às prostitutas. Então o arrependimento abre a porta dos reinos. Amados irmãos, queridas irmãs, eles, aos olhos da sociedade religiosa, eram os que tinham dito não a Deus com sua vida. Os publicanos e as prostitutas. Mas ao ouvir a pregação de João Batista, acreditaram, arrependeram-se e mudaram de vida. Já o sumo sacerdote e o ancião, que dizem sim a Deus com suas práticas religiosas, não acreditaram em João e não se converteram. Aqui está uma grande lição, meus irmãos, queridas irmãs. Ninguém está definitivamente perdido, mas também ninguém está automaticamente salvo. O que conta é a conversão sincera, o retorno a Deus, o desejo de fazer a sua vontade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, este evangelho de hoje é um alerta contra a religiosidade de aparência. O perigo da fé apenas exterior. Portanto, participar das celebrações, conhecer a doutrina, ocupar espaços nas igrejas, não garante por si só a vivência do reino. A fé verdadeira se revela na coerência entre o que professamos e o que vivemos. Meus irmãos, queridas irmãs, é fácil dizer Senhor, Senhor, mas é exigente entrar na vinha, trabalhar, cansar-se, servir e amar. Como é difícil, meus irmãos, queridas irmãs, porque exige de cada um de nós uma mudança radical de vida, uma transformação em nossas ações para podermos servir adequadamente. Portanto, o convite à conversão
nos dias atuais. Então a vinha continua sendo o mundo, ou seja, a família, a comunidade, a paróquia, os pobres, aqueles que sofrem. E Deus continua chamando os seus filhos. Deus continua chamando cada um de nós. A pergunta que fica para nós não é qual dos dois filhos gostaríamos de ser, ou qual dos dois filhos seria eu. Mas a pergunta é, qual deles eu tenho sido? Você já se perguntou, meus irmãos, queridas irmãs, como está servindo ao chamado de Deus? Como está atendendo ao chamado de Deus? Será que tenho dito não a Deus em algum momento da minha vida, mas estou disposto a mudar de opinião, a mudar minha resposta e voltar a atender o chamado de Deus? Ou tenho dito sim apenas da boca para fora, sem um compromisso real? Meus irmãos, queridas irmãs, o reino de Deus pertence aos que se deixam tocar. O reino de Deus pertence aos que se convertem, aos que se deixam transformar. Então Deus se alegra mais com um filho que erra, mas se arrepende, do que com aquele que se considera justo e não muda. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de um coração humilde, um coração capaz de reconhecer os próprios erros e de responder com atitudes concretas ao seu chamado. Que não sejamos apenas cristãos de palavras, mas discípulos de atitudes, que faz a vontade do Pai e trabalha com amor a sua vinha. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês e as vossas famílias a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquem todos na paz de Cristo.